Em 1914, os generais europeus olhavam para os aviões com desconfiança. A cavalaria era o que conheciam, o que confiavam. Os aviões eram brinquedos ruidosos, bons talvez para a observação, mas certamente não para a guerra a sério. Passaram menos de 4 anos. E nesse curto intervalo, uma máquina voadora alemã com 6 motores, 42 metros de envergadura e a capacidade de transportar quase 2 toneladas de bombas até Londres, fez com que toda essa desconfiança parecesse ingenuidade de outro século. O Zeppelin Staaken R-6 foi o único bombardeiro gigante da Primeira Guerra Mundial a chegar à produção em série. Uma máquina tão grande que o seu envergadura era comparável à do Boeing B-29 Superfortress, o bombardeiro estratégico americano da Segunda Guerra Mundial. E foi construído em madeira e tecido. Em 1916, para perceber como chegaram aqui, é preciso recuar ao início da guerra. Em 1914, quando os primeiros tiros foram disparados, a aviação militar existia há pouco mais de uma década. Os irmãos Wright tinham voado em 1903. Em 1914, os aviões eram frágeis biplanos de madeira e tela que mal conseguiam transportar o peso do piloto. Ninguém pensava neles como armas de destruição. A função era observação, ir ver o que o inimigo estava a fazer e voltar para contar. Mas a guerra de trincheiras mudou tudo. Quando os exércitos ficaram presos uns contra os outros, em centenas de quilômetros de valas na Bélgica e em França, sem conseguir avançar, surgiu uma ideia nova. E se em vez de atacar o exército inimigo diretamente, se atacassem as fábricas que produziam as suas armas? As pontes que transportavam os seus abastecimentos? As cidades que sustentavam a sua vontade de combater? A guerra total, não apenas contra soldados, mas contra a capacidade e a vontade de fazer a guerra. Para isso, precisavam de aviões muito maiores e muito mais potentes do que qualquer coisa que existia. A Rússia foi a primeira a agir. Em 1914, Igor Sikorsky apresentou o Ilya Muromets, o primeiro bombardeiro quadrimotor do mundo, que já havíamos mencionado noutro contexto. Era uma máquina de passageiros transformada em arma, capaz de transportar bombas a distâncias que nenhum avião tinha alcançado antes. As outras potências observaram e começaram a trabalhar. Na Alemanha, Ferdinand von Zeppelin acompanhava estes desenvolvimentos com atenção particular. O seu nome era sinônimo dos grandes dirigíveis que bombardeavam Londres à noite. Lentos, vulneráveis, mas terrivelmente impressionantes para quem os via passar. Mas Zeppelin sabia que os dirigíveis eram frágeis. Um único tiro certeiro num balão cheio de hidrogênio era uma sentença de morte para toda a tripulação. Precisava de algo diferente. Algo mais pesado do que o ar, mais robusto, mais difícil de abater. A oportunidade surgiu de uma forma inesperada. Antes da guerra, o piloto Helmut Hirth tinha convencido Robert Bosch a financiar a construção de um avião enorme capaz de atravessar o Atlântico, motivado pelo prêmio de 10.000 libras que o jornal britânico Daily Mail oferecia a quem o fizesse. A guerra interrompeu esses planos antes de saírem do papel. Mas a ideia de um avião gigante ficou no ar. Zeppelin apanhou-a. Em setembro de 1914, Zeppelin definiu o que queria. Um avião maior e mais capaz do que o pesado bombardeiro Gotha GE I que a Alemanha já desenvolvia. Robert Bosch juntou-se ao projeto. Contrataram engenheiros, alugaram um hangar na fábrica Gotha e começaram. O engenheiro principal era Alexander Baumann. Na equipa estava também um jovem engenheiro chamado Claudius Dornier, que mais tarde daria o seu nome a uma das mais famosas famílias de hidroaviões da história. A empresa criada para o projeto chamava-se Versuchsbau, literalmente construção experimental. Mais tarde, a produção mudou-se para Staaken, perto de Berlim, onde estavam disponíveis os enormes hangares anteriormente usados para dirigíveis. Daí o nome, Zeppelin Staaken. O processo de desenvolvimento foi iterativo e por vezes caótico. O primeiro protótipo voou em abril de 1915, com 3 motores,
2 em configuração propulsora e um tractor. Seguiram-se versões progressivamente maiores, com mais motores e mais capacidade. Ao todo foram desenvolvidos 34 protótipos de configurações diferentes. Mas apenas uma versão chegou à produção em série, o R.VI. E era uma máquina extraordinária para a sua época. 6 motores, 3 ou 4 dispostos em nacelas entre as asas, 2 ou 3 na proa conforme a variante. Acionavam 3 hélices. A envergadura era de 42 metros. O peso total em carga rondava as 11 toneladas. A carga de bombas chegava a quase 1.800 quilogramas. Era construído principalmente em madeira e tecido, mas a engenharia estrutural que o sustentava era de uma complexidade que poucos aviões anteriores tinham tentado. Uma das características mais notáveis era a cabine fechada para os 2 pilotos, uma raridade absoluta naquele período. Enquanto os artilheiros nas posições de fogo trabalhavam ao ar livre, expostos ao frio e ao vento a altitudes de 3.000 metros, os pilotos tinham pelo menos alguma proteção. A tripulação completa era de 7 a 9 homens. 2 pilotos, vários artilheiros nas posições dianteira, superior e inferior, e mecânicos que podiam aceder aos motores durante o voo por passadiços internos e escadas que levavam até a posição de artilheiro na asa superior. Este último ponto merece atenção. Os motores da época eram notoriamente pouco fiáveis. Uma missão de 8 a 10 horas sobre território inimigo com motores que podiam avariar a qualquer momento exigia que alguém a bordo pudesse fazer reparações em voo. Os mecânicos do R-6 faziam exatamente isso. Subiam as gôndolas dos motores enquanto o avião voava, ajustavam, reparavam, mantinham as máquinas a funcionar. Era um trabalho de uma frieza de nervos difícil de imaginar. Os alemães também experimentaram neste avião com turbocompressores, um dos primeiros usos documentados desta tecnologia na aviação. A ideia era comprimir o ar que entrava nos motores para manter a potência a altitudes mais elevadas, onde o ar é mais rarefeito. A tecnologia era rudimentar, o sistema parcialmente funcional, mas o conceito estava correto. O mesmo conceito que durante a Segunda Guerra Mundial se tornaria padrão em quase todos os aviões de alta altitude. Em termos operacionais, o RVI começou a ser usado na frente oriental antes de ser deslocado para as missões que o tornaram famoso, os bombardeamentos noturnos da Grã-Bretanha a partir de 1917. Londres era o alvo principal. Paris e outras cidades francesas também foram atacadas. No total, os RVI lançaram sobre o território britânico uma quantidade de bombas que constituiu o maior volume de armamento aéreo lançado durante toda a Primeira Guerra Mundial. Mas voar nestas missões era uma experiência brutal, independentemente do lado em que se estava. Para os tripulantes alemães, as dificuldades começavam antes de sair do solo. Não havia equipamento de navegação eletrônica. Para se orientarem no escuro sobre território inimigo, dependiam de sinais de rádio transmitidos de estações em território alemão. Um sistema que funcionava mal, com erros frequentes que levavam os aviões para longe dos alvos planeados. A precisão de bomba era praticamente inexistente. Voar estes monstros exigia uma força física considerável. Sem servocomandos, os pilotos tinham de lutar contra os controlos durante horas a fio. O custo humano para os próprios alemães foi alto. De 18 R-6 construídos, 8 foram perdidos em acidentes sem qualquer relação com o combate. Problemas mecânicos, erros de navegação, aterragens falhadas. 3 foram abatidos. Um foi derrubado por artilharia antiaérea francesa em junho de 1918, dando aos aliados a primeira oportunidade de examinar de perto a máquina. Outro foi abatido pelo tenente Frank Broom, da Royal Air Force, a bordo de um Sopwith Camel, o único R-6 confirmado como derrubado por outro avião. Um terceiro foi destruído por forças fronteiriças polacas em agosto de 1919, durante um voo diplomático entre a Alemanha e a Ucrânia, depois do fim da guerra. Durante décadas, acreditou-se que praticamente nada sobrevivera dos R.6
além de fotografias e documentação técnica. E então, em 1981, um agricultor na Flandres Ocidental, na Bélgica, estava a lavrar o campo quando a charrua bateu em algo metálico. Eram destroços de um avião. Grandes, de origem claramente antiga. O processo de identificação levou anos. Primeiro pensou-se num caça francês Spade S-13, mas as ferramentas encontradas no local não correspondiam. Depois considerou-se um Gotha, o motor era alemão, um Mercedes D4A, mas esse motor era demasiado comum para permitir uma conclusão. A resposta definitiva só chegou em 2007, quando os investigadores Piers Dean e Johann van Bezelare visitaram um museu de aviação em Cracóvia, na Polônia, e viram ali uma secção conservada de um R-6. As peças correspondiam. Os destroços belgas eram de um Zeppelin Staken R-6, abatido em 1918 durante um combate com a Royal Air Force, possivelmente por fogo de artilharia antiaérea britânica ao tentar cruzar as linhas da frente. O avião que ninguém tinha visto há décadas tinha estado enterrado a poucos palmos da terra durante 60 anos, num campo da Bélgica. O Zeppelin Staken R-6 nunca mudou o curso da guerra. Os bombardeamentos de Londres causaram danos materiais limitados e baixas civis que, em termos militares, eram marginais. Mas estabeleceu algo que duraria muito mais do que qualquer batalha. A ideia de que o poder aéreo podia alcançar o interior profundo de um país inimigo, atacar a sua indústria, as suas cidades, a sua população. Que o fronte não era uma linha no mapa, mas podia estar em qualquer lugar. Essa ideia, nascida nos anos de madeira e tela da Primeira Guerra Mundial, moldou a doutrina militar do século XX. Cada bombardeiro estratégico que veio depois, o B-17, o Lancaster, o B-29, o B-52, descende em linha direta desta lógica. A lógica de um fabricante de dirigíveis que decidiu construir um avião.